Está querendo, claro, a minha grande especialidade, quebrar protocolos, né? Bom, em primeiro lugar, não estou acostumado a dar boa tarde às pessoas, só boa noite, né? Muito menos estou acostumado a vê-las, o que é extraordinariamente enriquecedor do meu ponto de vista profissional de comunicação de vídeo. Vamos compor, então, a mesa a partir do que eu consigo identificar com as luzes. Vamos lá, André Esteves, por favor, suba aqui ao palco. Bruno Dantas, por favor, suba ao palco. Prosseguindo, Geraldo Alckmin, por favor, vem aqui para cima. Escolha onde você quiser sentar, à vontade. É aquilo que a gente detesta em avião, free sitting. Está faltando ainda, Roberto Campos Neto. Cadê o Roberto? Roberto. Eu vou pegar aquela ponta lá, Roberto. Deixa só a ponta para mim. E temos o Abílio. Cadê o Abílio? Cadê o Abílio? Abílio. Ah, tá ali. Abílio, por favor. Põe ela um pouquinho para cá, isso, está ótimo, perfeito. Geraldo Alckmin, quem vai ser o próximo ministro da Fazenda? Perguntas simples, objetivas e diretas. Enriquecem as conversas. As respostas esperamos também. Quem vai ser o próximo ministro da Fazenda? Olha, cumprimentar o William Vac, Abílio Diniz, Roberto Campos Neto, o Bruno Dantas, André Esteves, cumprimentar o João Camargo, a Ana, a Célia, né? A filha do João, como é que chama, Aninha, sua filha? Camila. A Camila, dizer da alegria, o ministro Lewandowski, governadora Fátima, amigas e amigos. Olha, eu acho que cada coisa vem a seu tempo, né? E vamos aguardar um pouquinho. Mas o que vejo que é importante, William Vac, para dar um start aqui? O foco do presidente Lula é o Brasil crescer, atrair investimento, ter renda, melhorar a vida das pessoas. Então, como eu sei que há uma preocupação fiscal, eu já quero dizer que quem apostar em responsabilidade fiscal vai se decepcionar. E quem apostar em irresponsabilidade fiscal vai errar. Agora, além disso, nós precisamos ter uma agenda de competitividade, que passa por educação de qualidade, especialmente educação básica, recuperar esses 2 anos da pandemia, fazer um esforço na área educacional, especialmente ensino infantil, primeira infância, zerar fila, abertura comercial. O Brasil precisa fazer mais acordos internacionais, procurar se integrar mais à economia do mundo inteiro, reduzir custo de capital, é importante para a gente atrair mais investimento, estabilidade política, estabilidade econômica, se tiver cunha fiscal, reduzir imposto, competitividade, desburocratização, digitalização. Quero cumprimentar o ministro Campos Neto pelo PIX, que é um sucesso. Então, acho que nós podemos avançar muito, né? Temos uma cultura cartorial no Brasil, infraestrutura e logística, muita liquidez no mundo, com bons projetos, planejamento, é possível atrair muito investimento para cá, reforma tributária, simplificação tributária, Geraldo, enfim, tem toda uma agenda de Geraldo, competitividade. Obrigado pelo kill-out, como a gente diz em televisão, quando a pessoa oferece um ponto de corte. Mas com qual ministro da Fazenda? Cada coisa tem seu tempo, né? Não é... Quanto tempo falta para a gente conhecer o ministro da Fazenda? Está perto, está perto. Quão perto? André, vamos ajudar o Geraldo? Há uma expectativa, evidentemente, dos agentes econômicos. Ela é legítima, ela é essencial. A economia é movida em... Imagine eu dando aula aqui para eles, olha só a arrogância da minha parte. Esse negócio de aparecer na televisão, a gente começa falando coisa para o padre, ensinar o padre a rezar. Mas a questão da expectativa, ela é essencial para entender as reações do mercado, por exemplo. Quais são as expectativas do mercado?
elas estão, de alguma maneira, em função dos últimos movimentos, sendo frustradas? Olha, o mercado. Primeiro, boa tarde a todos, um prazer estar aqui. João Camargo, parabéns por organizar mais esse debate. Presidente Alckmin aqui, todos os outros, presidente Roberto Campos, presidente Bruno Dantas, logo em algumas 2 semanas, né, querido Abílio, meu amigo. William, é natural que as expectativas vão e vêm. O mercado ele opera entre 2 extremos, né, a ambição e o medo. E, às vezes, ele está com mais ambição, às vezes está com mais medo. E eu acho que não existe nenhuma ideologia dentro do mercado. O mercado ele é, acima de tudo, muito racional, né? A gente teve a eleição e o mercado ele teve movimentos de preço favoráveis nos 5 dias que seguiram a eleição do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin. Então, acho que não existe nenhuma pré-condição do lado do mercado, sobre o governo A, o governo B. Pelo contrário, acho que todos nós aqui podemos estar muito orgulhosos dessa ser a eleição com menor volatilidade na história brasileira, né? Horas, o presidente Bolsonaro crescia nas pesquisas, o mercado não se manifestava muito. Ora, o presidente Lula crescia nas pesquisas, o mercado também não se manifestava muito. Isso, na verdade, é uma conquista, é uma evolução da nossa sociedade, que, na leitura do mercado, que nada mais é do que a sociedade se expressando através dos preços de ativos financeiros, né? O mercado não é um grupo de 6 pessoas numa sala, diabolicamente tramando o próximo movimento. Mas espera aí, Geraldo, o pessoal com quem você está trabalhando na transição prestou atenção nessa frase do André? O mercado não é um grupo de 6 fechados numa sala. Ele não tem CPF, ele não tem retrato, ele não tem endereço. É a sociedade se organizando em todos os preços. O pessoal com quem você está trabalhando aceita essa ideia? Ou acha que é um bando de especuladores lutando contra o presidente eleito? O que eu não vejo como incompatível, William Vac, André Esteves, você ter responsabilidade fiscal, que é uma preocupação, e ter avanços de natureza social. Esse é o grande desafio. Como é que a gente cresce, atrai investimento e, de outro lado, procura melhorar a vida dos que sofrem mais. Um crescimento inclusivo, né, você poder ajudar a população que está em mais dificuldade, um crescimento com estabilidade, não pode ter inflação, porque a inflação não é socialmente neutra, ela onera o mais pobre, e crescimento com sustentabilidade, não pode destruir o meio ambiente. Não vejo de maneira incompatível. O grupo de transição da economia, ele tem 4 economistas com experiência, né? Pércio Arida, André Lara Rezende, o Guilherme Melo, que é mais jovem, o Nelson Barbosa. Então, é um grupo que está sempre discutindo, conversando e debatendo. Você conseguiu entender o que esse grupo quer? Olha, o que todos nós queremos, e foi o compromisso do presidente Lula, é um Brasil que cresça, atrai investimento, cresça, haja emprego e que seja socialmente mais justo. Eu acho que esse é o caminho e é possível de alcançá-lo. Eu vejo com otimismo, embora o cenário internacional seja de crescimento menor, mas nós temos um país que tem tamanho, tem escala, né, Brasil e Índia. A Índia cresce quase 7% esse ano. A questão das mudanças climáticas pode fazer do Brasil o grande protagonista do mundo na questão do combate às mudanças climáticas. Você pode receber muito investimento, estabilidade econômica, estabilidade política. Claro que não é o ideal, né, o quadro partidário brasileiro. Quero dar um exemplo para quem está aqui nos acompanhando. O Montoro se elege governador de São Paulo em 1982, eu me elegi deputado estadual. Ele não teve 50% dos votos, mas naquele tempo não tinha segundo turno, e o seu partido, o MDB, fez 42 em 84 deputados. Você governava com um partido, um. Hoje, o presidente Lula teve 48,5% dos votos, quase ganhou no primeiro turno, o seu partido, o PT, elegeu 14% da Câmara,
11% no Senado. Ou nós mudamos a política, ou vamos ter sempre dificuldade. Há um princípio em medicina que diz sublata causa, toritur effector. Suprima a causa que o efeito cessa. Nós precisamos sempre agir na causa dos problemas. Claro que não é mudança do dia para a noite, Geraldo, mas que é importante enxergar para a gente chegar lá na frente com um quadro político partidário melhor. Você traçou um quadro de 40 anos para chegar à seguinte conclusão: ou a gente muda a política e começa com uma reforma política, ou nós estamos daqui 4 anos discutindo a mesma coisa de novo. Mas eu estou aqui, nesse momento, insistindo na questão das expectativas dos agentes econômicos em relação àquilo que eles identificam em função da agenda que você acabou de descrever. Político treinado como você é, você descreveu em poucos segundos uma agenda excepcionalmente ampla, excepcionalmente ampla. E me parece que a expectativa do mercado é tirar, sobretudo desta conversa aqui, algumas linhas para onde vai o que você está ajudando a montar, Geraldo. Vou passar a palavra aos outros para dar tempo de você dar algumas linhas mais Mas específicas. Só antes de passar a palavra, eu acho que a gente podia fazer uma síntese. De um lado, boas políticas públicas, educação de qualidade, saúde de qualidade. A população envelhecendo, mudança epidemiológica, medicina mais cara, é evidente que vai precisar de mais recursos. Governar é escolher, né? De outro lado, eficiência econômica, competitividade, a agenda de competitividade, eficiência econômica, não tem uma bala de prata, um conjunto de reformas e até micro-reformas, pequenas reformas, que, no seu conjunto, vão fazer diferença. Nada como um dia depois do outro. Há muita ansiedade, né? Mas eu não tenho dúvida de que as coisas terão um rumo muito positivo para o nosso país. Abílio Diniz, qual é o nível da tua ansiedade? Olha, William, eu não estou ansioso. Para a gente falar do que a gente espera para frente, eu, de todos aqui, acho que toda a plateia, Mais sou claro. aquele... Aproximar um pouquinho. Isso. Tá bom. Eu, de todos aqui, de todos que estão na plateia, sou aquele que, sem dúvida nenhuma, está há mais tempo na estrada. Tem que olhar um pouquinho de onde a gente vem, para depois olhar para onde a gente vai. Eu, pouco mais de 2 anos atrás, eu tive a felicidade, o prazer de fazer uma live com o presidente do Banco Central, com o meu amigo Roberto Castelo Branco, o Roberto Campos, e disse para ele nessa live, isso em 2020, que eu nunca imaginaria que eu chegaria um dia na minha vida e ia conseguir ver nesse país juros e inflação ao redor de 2%. Isso há 2 anos atrás. Agora, com a velocidade que anda o mundo e a velocidade que anda o Brasil também, nós chegamos hoje, 2 anos depois, né, com uma inflação que já esteve em 13%, já está apontando para o final do ano para 6%, mas ainda com juros na faixa de 13,75%. Tá? É um trabalho derrubar a inflação, mas ainda nós estamos aí com inflação alta e juros muito altos. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Agora, olhar um pouquinho para o Brasil, olhar para a parte econômica, eu acho que nós não podemos dizer, não podemos nos queixar muito da parte econômica. Porque o Brasil, nós temos que olhar, quando olhamos o Brasil, nós temos que olhar o Brasil no contexto mundial. Qual é o grande receio da Europa, onde eu trabalho bastante lá? Recessão. Qual é o grande receio dos Estados Unidos? Recessão. Nós, aqui no Brasil, nós estamos apostando que vamos crescer ainda no ano que vem. Mesmo com projeções aí, um tanto quanto pessimistas, com dificuldade, coisa e tal, num cenário internacional difícil, nós estamos apostando que vamos crescer. Então, o Brasil está caminhando. Nós temos coisas que esse governo precisa fazer, o novo governo, claro, precisa dar uma assistência social, muito importante, e o social não é incompatível com o lado fiscal, tá? Com o lado da economia. Tem que dar uma assistência, tem que diminuir mais ainda a fome nesse país, a miséria, enfim, tem que fazer isso, mas tem que olhar que nós temos uma economia que está crescendo, né? E ajudá-la a continuar crescendo. Claro que tem que mexer na educação, tem que mexer no meio ambiente,
tem que mexer na saúde e tem que melhorar o nosso relacionamento internacional. Mas, peraí, tem uma excelente provocação que você fez aqui, implícita na sua intervenção ao presidente do Banco Central. Você separou economia e política monetária, mas você deu a necessária ênfase à questão do impacto de juros e inflação na atividade econômica, está implícito na sua resposta. Aí vem a pergunta a você, Roberto. Eu sei que você, como central banker, tem uma série de compliances que eu não vou aqui ficar na posição, o que eu diria até completamente desagradável, de encostar você na parede, obrigando você a, enfim, sair fora daquilo que são os limites da sua atuação legal, pelo impacto que isso tem em mercados e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, eu acho que cabe a pergunta. Porque se estamos falando de expectativas de agentes do mercado, e os agentes de mercado estão olhando como que as forças políticas se orientam dentro do quadro que o Geraldo descreveu, que é um quadro de minoria no parlamento, minoria na votação e necessidade de formação de maiorias, em que medida esse quadro político, Roberto, torna a sua tarefa de central banker mais difícil em conseguir baixar juros? Bom, bom dia a todos. Queria agradecer também ao convite aí do Esfera, ao João, a todos. Eu nunca sou muito bom em nominata, então vou responder a pergunta mais rápido. Mas eu acho que, primeiro, é importante a gente colocar o contexto que a gente está hoje. A gente está num contexto que a gente entrou numa pandemia que o mundo achava que ia ser uma grande depressão, houve uma coordenação fiscal e monetária muito grande, nunca antes vista na história, nem nada parecido, né? E aí isso transformou a perspectiva de uma depressão numa recessão, mas teve efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais é que foi uma injeção muito grande de recursos, 9 trilhões no período de 14 meses, em cima de um PIB mundial de 80 trilhões, e acho que demorou um pouco para os agentes financeiros entenderem o que era a consequência daquilo que estava sendo feito. E a consequência veio num deslocamento muito grande na demanda por bens, que gerou vários efeitos secundários. Um deles foi um aumento da demanda de energia e uma inflação que parecia mais persistente no mundo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O Brasil veio até uma taxa de juros de 2%. A gente também, naquele momento, com as informações que existiam, a gente tinha medo, será que a gente vai entrar numa depressão? Como é que vai ser a realidade? Rapidamente, a gente viu que precisava fazer um ajuste. A gente começou o ajuste falando em normalização, porque a gente não achava que a taxa de equilíbrio era 2%, mas aí começou a vir esses efeitos que eu estou mencionando. Eu acho que a primeira coisa importante, a nossa agenda é bastante clara no Banco Central. A gente tem uma parte de estabilidade financeira, porque se o sistema financeiro não estiver estabilizado, você gera todo tipo de problema, como a gente aprendeu na crise de 2008. A gente tem uma agenda de estabilidade de preço, e aí é super importante falar que a inflação ela é um instrumento social também, porque a inflação alta foi o maior elemento de transferência de renda, porque quem tem mais recursos se protege da inflação, quem tem menos, não. A inflação, além disso, ela gera uma má alocação de recursos na economia, porque você toma uma decisão em relação ao investimento que você não tomaria, ou ao consumo que você não tomaria se você tivesse uma estabilidade de preço. Além disso, ela gera uma transferência entre gerações, porque geralmente a saída da inflação implica numa geração futura pagar por um custo de uma geração anterior, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer, e ela dificulta muito o planejamento de longo prazo das empresas, das pessoas, que no final significa menos crescimento e menos emprego. Então, eu acho que tem um pouco esse sentimento do que é um mercado, o mercado é isso. Acho que foi dito aqui, o mercado é uma engrenagem de preço, né? E o preço no mercado é muito importante, porque ele diz para você aonde alocar o recurso, como alocar o recurso e quando alocar o recurso, né? Eu acho que isso é super importante. Eu vou fazer aqui só um ponto importante, que a gente, nessa nova realidade global, a gente teve um evento recente, né, que foi o evento da Inglaterra, né, e o evento da Inglaterra quebrou vários dos paradigmas que existiam em relação à percepção do que o mercado é. Por exemplo, né, foi a primeira vez que o mercado tratou um país desenvolvido, como a Inglaterra, da mesma forma que trata um país emergente, como o Brasil. A gente vê a desorganização de preço que teve, a velocidade que foi, por um tema fiscal muito parecido. Uma outra coisa que aconteceu, que é um paradigma que foi quebrado, foi a primeira vez que um mercado desenvolvido, né, com muita liquidez, perdeu a liquidez, na mesma forma como mercados emergentes perdem. Lembrar que aquele dia o mercado estava tão sem liquidez, na parte longa da taxa de juros inglesa, que se o Banco Central não tivesse entrado, os fundos de pensão ingleses seriam amanhecidos quebrados. O que leva ao terceiro paradigma, que impacta as pessoas também. O mercado não é um ente supremo. Se o Banco Central não tivesse entrado,
ia ter tido um problema enorme, né, para as pessoas, né, para quem tem dinheiro nos fundos de pensão ingleses. E, por último, que é um tema que eu discuti com o Robac, que essa foi um ponto levantado pelo Esteves, que é assim, o mercado não é nem de direita nem de esquerda, tanto é que teve uma reação contra um governo de direita, que, aliás, se vendia como um governo, né, que era, vamos dizer assim, da linhagem da Thatcher. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender, né, que a gente teve um gasto global muito alto e que existe uma dívida a ser paga muito alta em todos os países, o Brasil também, até o Brasil saiu melhor comparativamente do que muitos países, mas isso tem um efeito para o que o Banco Central faz. Então, o Banco Central não fala de política fiscal, mas se a gente não tiver uma coordenação, e aí eu vou terminar dizendo assim, o que tem mudado, acho que mudou assim nas últimas semanas, né, no panorama global que impacta a gente. Primeiro, é que eu acho que vai ter a preocupação em relação à inflação diminuir um pouco. A gente vê alguns números de inflação baixa nos Estados Unidos, em vários outros países, no Brasil, em outros países do mundo emergente, na América Latina, inclusive, a inflação começou a cair. Só que tem 2 outros pontos que vieram chamar a atenção. Primeiro, é a coordenação entre o monetário e o fiscal. Você não quer estar, de um lado, subindo os juros, e, do outro lado, o fiscal sendo expansivo, porque, no final, você entra aí numa trajetória de colisão. E o outro ponto, né, que é super relevante também, é essa parte de como vai ser, né, esse equilíbrio, né, de longo prazo de trajetória de dívida num contexto onde você precisa ainda atender o social. Então, acho que a gente teve uma mudança grande de paradigmas. Acho que esses últimos 3 anos são aqueles 3 anos que na história do mundo vão ficar marcados como um ponto de inflexão, né? Acho que a gente precisa entender isso, mas o Brasil acho que tem se saído bem, concordo com a Abílio, a gente olha para trás, vê o que a gente passou na pandemia. Teve muitas reformas que foram feitas que deixaram um legado, elas estão afetando um pouco da oferta, desculpa por falar tanto, mas assim, o que a gente precisa entender é que juros não é causa, é consequência, né? Então, é uma consequência de um trabalho bem feito, né? Obviamente, nenhum banqueiro central quer ter juros altos, a gente quer ter juros baixos. A linguagem dele é extraordinariamente polida, elegante, educada, mas muito contundente, Roberto. O que você acabou de dizer é muito contundente. Em primeiro lugar, você traz aqui para a nossa conversa um exemplo brutal de como que os mercados corrigiram a política. É o momento Truss, em que os mercados dizem, alto lá, isso aí é inaceitável, vocês estão de brincadeira. Eu não vou, de jeito nenhum, o mercado, assumindo que o mercado seja uma entidade, né, como muitos fazem. Aqui é só para the sake of the argument. Mas a outra parte contundente do que você colocou aqui para nós está no final da sua intervenção. Você menciona o equilíbrio entre política monetária e política fiscal é essencial. E nós estamos indo para um período no qual, se por um lado eu, presidente do Banco Central, vejo taxas de inflação baixando, mas por outro lado eu vejo um governo que precisa gastar, com a preocupação legítima, Geraldo, antes que você me olhe com essa cara de censura aí, preocupação legítima com o social, eu vejo um governo que tem que gastar, este equilíbrio é essencial. Está sendo conseguido, Bruno? Excelente pergunta, William. Primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer ao João Camargo, Camila Camargo também pelo convite. Da janela por onde eu observo o Brasil, no TCU, nós temos 2 preocupações fundamentais. A primeira, responsabilidade com as regras fiscais. E eu vou explicar por que temos essa preocupação. E a segunda, eficiência do gasto público. Do ponto de vista da responsabilidade com as regras fiscais, é importante que se diga que não existe uma dicotomia entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Para usar uma linguagem marxista, André, a responsabilidade fiscal é a estrutura sobre a qual nós vamos erguer um edifício, que aí sim vem a responsabilidade social. Nós não podemos construir um prédio sem alicerce. Nós não podemos falar de gasto público se não tivermos as nossas contas equilibradas. Então, quando nós, lá no tribunal, examinamos o cumprimento das regras fiscais, nós temos algumas dúvidas e algumas preocupações. Por exemplo, temos visto um debate que está muito candente no Brasil, que é tentar saber se o Bolsa Família caberá no orçamento limitado pelo teto de gastos.
Mas há uma pergunta que precisa ser feita para essa audiência aqui de empresários, de pessoas que fazem o Brasil, saber se o orçamento cabe no PIB. Então, nós precisamos, para falar de distribuição de riqueza, precisamos falar também de geração de riqueza. Observe que essa dicotomia, de certa forma, nos expõe a uma... Eu tenho que interromper, porque a provocação ao sistema financeiro, ao sistema de serviço industrial aqui é tão grande que não dá para... E você prossegue. Cabe o orçamento no PIB, André? Agora se vira. O Bruno tinha uma última frase que ele ia citar. Cita a frase e eu Cita a respondo. frase, ele vai. É marxista também? Outro dia, não. Essa é um pouco... É mais capitalista. É mais médica, em homenagem ao vice-presidente. Por favor, Alckmin. então, Bruno. A frase é a seguinte, o André nos disse num jantar outro dia em Brasília: o Brasil é como aquele ex-alcoólatra que saiu da clínica de internação. Não dá para levá-lo para fazer degustação de vinho. Então, é mais ou menos por aí. Então eu acho, William, como já foi dito, inclusive pelo presidente Alckmin, não existe essa disputa entre responsabilidade financeira com responsabilidade social. Não, de jeito Esse nenhum. é um artificial maniqueísmo que, às vezes, tenta nos impor aqueles que levam a ideologia acima do pragmatismo. Acho que não é o caso de ninguém aqui, todos que, na sua maioria, são empreendedores bem-sucedidos aqui na plateia, ou lideranças políticas, jurídicas, sempre tiveram um elevado grau de pragmatismo. É isso que nós temos que fazer. Não tem muita dúvida. Precisa fazer um ajuste no orçamento, que era pauta comum dos dois candidatos. Não há dúvida nenhuma que o Congresso, a sociedade, o mercado vão entender, vão apoiar esse movimento. Existem coisas que podemos melhorar, como meio ambiente, educação, a inserção internacional do Brasil? Claro que vamos apoiar. Agora, tem coisas que também são pragmáticas. Achar que, puxa, vamos ampliar enormemente o gasto público através de investimentos. Ora, o investimento público é 0,4% do PIB. O investimento total é 19,2% do PIB. Em outras palavras, o investimento de todos que estão aqui na sala, privado, é muito mais importante que o investimento público. No Brasil e em qualquer país, com exceção da China, que é um país de economia centralizada, uma sociedade muito diferente da nossa. Claro, podemos ampliar o investimento público? Podemos. Está num patamar historicamente muito baixo, mas não é ele que vai fazer a diferença. É a gente criar condições, principalmente de taxas de juros, de pouca volatilidade na taxa cambial, que vai fazer com que o investimento privado continue a crescer. Ele está até crescendo, independente de BNDES, de artificialismos, de grandes políticas setoriais. Nós não precisamos disso. Na verdade, na economia, o jogo está mais fácil do que parece. Ele tem muito a se fazer em várias áreas, como o presidente Alckmin citou, na educação, na saúde, na inserção internacional, no meio ambiente, mas na economia não está tão difícil assim. Se deixar, a sociedade econômica constituída vai continuar investindo. E, no final do dia, acima de qualquer desejo de algum burocrata em Brasília, é isso que vai gerar empregos e renda e uma sociedade mais justa e inclusiva. Beleza, André, só que o que nós estamos colocando de ponto agora é o seguinte, no fundo, eu posso refazer a questão de outra maneira. Nós temos um PIB capaz de sustentar crescimento de gastos sociais nessa amplitude, Abílio? Olha, William, primeiro eu queria corrigir uma falha. Você me pegou desprevenido na primeira vez que eu falei. Eu achei que eu era, pela ordem de importância, eu era o último que você ia perguntar, mas você me perguntou, eu não dei boa tarde às pessoas, não agradeci ao João pelo convite de estar aqui. Então, boa tarde a todos. Obrigado, João. Olha, do lado do setor produtivo, né, mesma coisa que o André, só que agora está mais no setor financeiro, diria o seguinte, vamos olhar uma coisa que me parece extremamente importante. A pandemia trouxe muita tristeza para muita gente, realmente muita gente sofreu dificuldade econômica, dificuldade de todos os tipos, né? Porém, trouxe uma coisa que eu acho que é importante. Aumentou a solidariedade. Eu acredito nisso firmemente. Hoje, o brasileiro é muito mais solidário.
Hoje o brasileiro consegue enxergar muito mais o sofrimento daqueles mais necessitados. Então, essa fala agora do presidente Lula, dizendo que precisa dar mais atenção social, não há dúvida nenhuma que vai ser aprovado por toda a sociedade. Agora, precisa ver o seguinte, são duas coisas completamente diferentes. Não há incompatibilidade, já disse, entre o social e o fiscal e o econômico, não há incompatibilidade. Agora, ninguém pode gastar mais do que se ganha. Isso é básico para qualquer pessoa, para as pessoas físicas. Ninguém pode viver gastando mais do que aquilo que está ganhando. Nós não podemos fazer mais do que aquilo que nós temos possibilidade de fazer. Agora, existe uma coisa nesse Brasil que nós vamos encarar de frente. Tem muita ineficiência no Brasil, muita ineficiência na própria máquina pública. Nós demos os primeiros R$600 que foi dado pelo governo, tá? Foi uma bateção de cabeça enorme, foi dado dinheiro, inclusive, para militares, quer dizer, que não precisavam de nada, sem querer, tudo sem querer, por falta de cadastro, falta de eficiência, falta de saber quais eram as pessoas realmente necessitadas. Então, tem muita deficiência na máquina pública. Se nós conseguirmos fazer esses recursos todos destinados pelo governo, chegar lá embaixo, daqueles que precisam, com mais eficiência, nós vamos realmente atender muito melhor as pessoas. Geraldo tem uma... Você ia falar, Roberto? Não. Geraldo tem uma frase, tem uma referência relevante do que o Abílio acabou de dizer agora, que é common sense, absolutamente common sense. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Nós temos uma tradição na nossa política e na nossa política econômica nas últimas décadas, que foi permitir que os gastos sociais crescessem de forma real acima da inflação durante anos seguidos, não importa qual fosse o governo. E nós financiamos isso de maneira pouco original. Nós subimos a carga tributária e nós nos endividamos. E chegamos ao ponto em que estamos hoje, no qual boa parte da disputa política se dá por migalhas de um orçamento engessado já pré-determinado. Mas estamos diante da questão. Desde 2014, a gente não vem aumentando a carga tributária. Como é que vai financiar essa preocupação com o social, sem aumentar a carga tributária, Geraldo? Olha, eu acho que a questão da responsabilidade fiscal é essencial. Já tivemos experiências boas. O presidente Lula, quando assumiu, a carga tributária sobre PIB era 60%. Quando passou o bastão, era 40%. Caiu de 60% para 40%. Hoje está em quase 80%, quase o dobro a dívida sobre PIB. Por que isso também ocorreu? Porque o Brasil cresceu. O foco tem que ser o crescimento. Se a economia não crescer, pode apertar. Então, é preciso compatibilizar as duas coisas. Como é que nós vamos fazer o Brasil crescer? Então, rigor fiscal, não há a menor dúvida. E essa é uma obra interminável. Você não pode dizer, olha, já fiz, não. Isso é que nem cortar unha. É todo dia. São Paulo, nós fomos governo 28 anos. Vai ter que fazer mais ajuste fiscal. Você faz e tem que fazer mais. E tem espaço para isso com o governo digital, com o governo eletrônico. Você tem espaço para poder melhorar a cultura cartorial que o Brasil tem. Isso aqui é um cartório verdadeiro, a quantidade de burocracia, de papel. Então, tem muita coisa para ser feita, mas acho que o foco tem que ser fiscal. Agora, isso não é incompatível e nós temos que, gradualmente, trabalhar junto com a questão social. Essa é uma preocupação que, se era grande no passado, ela hoje é muito maior e será muito maior no futuro. Eu fiquei em Harvard em 2007, as universidades americanas fazem muito estudo. Como é que vai ser o mundo em 2010, 2020, 2030? Um mundo mais rico e mais desigual. A desigualdade dispara no mundo inteiro, porque a tecnologia ela torna o capital muito mais relevante do que o trabalho. Então, se a preocupação social que no passado existia, hoje ela tem que ser muito maior, e elas não são incompatíveis. Aí que está o segredo. A gente, de um lado, fazer o Brasil crescer, atuar numa agenda de competitividade. Por que o Brasil, de 30, 70, foi o país que mais cresceu no mundo? 5% ao ano, 50 anos, e lá para cá cresce 2%.
Então, esse é o desafio, que não tem uma bala de prata. É preciso ter um conjunto de medidas nesse sentido. Geraldo, o Bruno está pedindo a palavra, na sequência, Roberto. Aliás, senhores, é uma roda, não esperem eu passar a palavra. Bruno, por favor. Perfeito. É só para dar um dado que vai na direção disso que o vice-presidente Alckmin está dizendo. Estudos do TCU mostraram, Vac, que o Bolsa Família, com 32 bilhões de reais por ano, reduz 1,7% do nível de pobreza do Brasil. Com os mesmos 32 bilhões de reais, a desoneração da cesta básica, que se aplica inclusive para salmão, caviar e filé mignon, reduz 0,1% da pobreza. Isso significa dinheiro canalizado na direção errada. Não faz sentido os cofres públicos financiarem o arroz do rico, porque se você está desonerando a cesta básica, isso vale para o rico e vale para o pobre. Se você está desonerando salmão, você está desonerando só para o rico. Então, veja a iniquidade que se tem e de que maneira nós podemos atacar. Como eu te disse, a agenda de responsabilidade fiscal é crucial, mas a de eficiência talvez seja ainda mais importante. Roberto, pode André, nesse ponto? adicionar, sobre desoneração, a desoneração dos combustíveis, né? Nós, aqui no Brasil, somos o único país do mundo que estamos desonerando combustível fóssil. Não tem o menor sentido, né? Então, tem muita coisa para se fazer antes de assumir que nós teremos que gastar mais do que arrecadamos, ou abrir mão do nosso equilíbrio fiscal. Eu acho que não tem a menor necessidade disso daqui. A partir de comentários simples como esse, tem vários outros que a gente pode debater aqui. Roberto. Não, acho que é um pouco na linha do que o Bruno falou, a gente estava conversando sobre isso, né? Quando teve a segunda onda, né, vamos dizer assim, de desequilíbrio, com a invasão da Ucrânia, os preços de energia e de alimentos subiram muito. Lembrando que o preço de energia já vinha subindo antes, ele tinha começado a cair e voltou a subir muito. E um dos temas que a gente discutia muito entre os banqueiros centrais é qual é o tipo, né, de programa de ajuda que é eficiente nesse sentido, né? E depois de muito debate, né, a gente discutia lá uma nomenclatura que a gente chamava de 3T, que significa temporary, temporário, target, direcionado, e tailor, sob medida. Ou seja, identificar qual é o tipo de ajuda que você precisa, seguindo esse padrão. E o que se mostrou naquele momento é que quase nenhum país conseguiu fazer isso dessa forma. O temporário vira permanente, o direcionado, como foi mencionado aqui, acaba não virando tão direcionado, e, sob medida, você nem chega lá na ponta, né? Ou, quando você chega com muita eficiência. Com muita ineficiência, perdão. Então, eu acho que tem um ângulo de eficiência que é importante a gente falar, mas eu acho que a gente precisa entender que tem muitas pequenas reformas que são feitas, que não são muito sexy, mas que têm um efeito cumulativo ao longo do tempo. Eu diria que, se a gente pensar mais recentemente, né, o governo Temer fez muitas reformas muito boas. Os últimos 4 anos, algumas reformas foram feitas, eu posso citar várias aqui. É muito difícil identificar qual é o efeito de cada uma, mas quando a gente olha, por exemplo, o mercado de trabalho, claramente tem um efeito que a gente chama de oferta, ou seja, as reformas, de forma consecutiva e cumulativa, geraram uma melhoria na oferta, uma melhoria na capacidade de produzir, uma melhoria estrutural no emprego. Então, acho que é importante entender, o mundo está passando por uma doença muito grave, que é a falta de produtividade, não é só o Brasil, é o mundo. O bônus demográfico acabou, nós temos uma conta muito grande para pagar da pandemia, e quando eu olho como que os países vão pagar a conta, as sugestões, 90% delas são aumentar imposto e, curiosamente, aumentar imposto em capital. Lembrando que, se o nosso principal problema é a falta de produtividade, não vai ser aumentando o imposto em capital que a gente vai ficar mais produtivo. Então, a gente tem um dilema aqui, que é como sair dessa situação do mundo muito endividado, de forma eficiente e atendendo, né, a essa exigência e esse fator muito importante, que é resgatar esse dano que teve na camada social, principalmente nos mais necessitados. Geraldo, tem uma referência importante aqui do Roberto, em relação aos efeitos positivos sobre a economia de reformas de administrações anteriores. Por que nessa, eu vou chamar Assembleia da Transição, porque com 300 pessoas virou uma Assembleia, né? E toda Assembleia produz cacofonia, é óbvio. Que fundo
real, tem a cacofonia que a gente ouve da Assembleia de Transição de desfazer reformas que, como acabaram de ser agora descritas, têm um impacto importante, sobretudo no emprego? Olha, não tem nenhuma reforma a ser desfeita, nenhuma. Aliás, pegar a reforma... Essa é a manchete, hein? É. Essa é a manchete. O Geraldo não é conhecido entre nós, profissionais da imprensa, como um hábil político que nunca gera manchetes. Ele acabou de gerar uma. Não há reformas a serem desfeitas. Obrigado, Geraldo. A minha cidade, William Vac, Pindamonhangaba, tem o sétimo ou oitavo jornal mais antigo do Brasil. Chama Tribuna do Norte. Porque no século XIX se dizia: o Brasil é o café, e o café é o Vale do Paraíba. E o Vitor Hugo dizia que onde há civilização, há imprensa. Então, a cidade tem o sétimo jornal mais antigo do Brasil. E o velho editor da Tribuna, eu era prefeito na década de 70, muita fábrica foi para Pinda, gente de São Paulo mudou para Pinda. Aí o engenheiro da Vilares, hoje Gerdau, vai lá no velho jornal e fala para o editor: precisa dar uma modernizada aí. Ele falou: o senhor não é daqui, né? Eu falei: não, eu sou de fora. Aqui não acontece absolutamente nada. Agora, quando acontece, as pessoas não gostam que os outros fiquem sabendo, viu? Mas eu queria dizer o seguinte: é importante, isso aqui é uma sequência. Veja a educação. Aqui se fala produtividade, né, educação de qualidade. O Fernando Henrique criou o Fundef, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. O Lula criou o Fundeb, incluiu o infantil e incluiu o médio. Quem fez a primeira reforma da Previdência foi o Lula. Eu só implantei em São Paulo porque o governo federal tinha feito. Eu entrei em 2011 no governo do Estado, mandei de cara a lei para a Assembleia, dizendo: daqui para frente só aposenta com o teto do INSS. Pode ganhar 40 mil, é teto do INSS. E vai ter previdência complementar e facultativa. Só pude fazer isso porque tinha sido feita no governo do presidente Lula. A reforma trabalhista ela é importante, não vai voltar imposto sindical e não vai voltar legislado sobre acordado. Não vai. Agora, nós estamos frente a uma questão de plataformas digitais que precisam ser verificadas. Quando você tem um menino lá, entregador de lanche, que não tem descanso semanal, não tem saúde, não tem aposentadoria, não tem nada, é preciso aprofundar essas coisas. A outra sobre o assembleísmo. Olha, quanto mais a gente estimular a sociedade civil participar, melhor. Não tem nada melhor do que isso, do que estimular a sociedade civil a estar organizada. Então, se você puder pôr na educação, no grupo de transição lá da educação, o Todos pela Educação, a outra entidade, a outra, só ganha a sociedade, todo mundo voluntário. O Montoro, em São Paulo, montou uma equipe de transição que era enorme. Quem ouve mais, erra menos. Erra menos. Governo moderno interage. Você tem que estar permanentemente interagindo, discutindo, convencendo. O Obama disse uma coisa verdadeira, William Vac. Falou: eu achava que bastava eu estar certo. Aprendi que não, que as pessoas também precisam acreditar que eu estou certo. Você tem que estar permanentemente explicando, convencendo e avançando. Nós todos aqui estamos fascinados em saber como é que será esse resumo das 4 cabeças na economia, porque cada uma pensa de um jeito lá. Eu não estou falando isso de tom pejorativo, estou seguindo o seu raciocínio, que é melhor ouvir o maior número possível de opiniões. De quem vai ser a última? O presidente eleito é o Lula, que tem experiência, Olha,
E quem ele está ouvindo mais na economia? Não, ele está ouvindo muita gente, o que é muito bom. Aliás, quando alguns economistas, os mais respeitados do Brasil, se manifestaram relatando preocupação, ele diz: eu vou ouvir todas essas vozes. Deixa eu fazer uma observação que é importante. Eu, estudante de medicina, fui fazer projeto Rondon em Goiás, numa cidade chamada Itaúsu. Fiquei 30 dias lá, quinto-anista de medicina, e aí fomos juntos, os colegas, visitar Cora Coralina, a Vila Boa de Goiás, Goiás Velho. Tomamos um café, na hora de ir embora, ela falou: meninos, guardem o seguinte, todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o professor é o tempo ensina. Então, o fato do presidente Lula ter tido 2 mandatos, e inegavelmente bem-sucedidos, que o Brasil teve um crescimento maior, sem inflação e socialmente mais inclusivo. Quer dizer, teve sorte, foi commodity. Bom, o fato é que tem experiência. Então, nós temos alguém que tem uma larga experiência, que tem uma visão plural, né? Vai procurar. A pluralidade é boa. Se reunir 4 médicos, podem ter opiniões diferentes, mas isso vai ajudar. Então, o fato de você ter economistas de várias vertentes é bom. E vou dizer mais, as diferenças ideológicas estão diminuindo no mundo. Por exemplo, a questão fiscal. Hoje não é nem de esquerda nem de direita, é de senso comum. Então, as diferenças ideológicas elas vão meio que reduzindo um pouco. E isso é prova de maturidade. Sinal que deixamos de discutir determinadas coisas para ter outros desafios aí pela frente. Senhores, eu tenho mais 15 minutos nesse segmento aqui do nosso evento. Eu queria reformular a questão principal que nos reúne aqui, está lá em cima, os desafios da economia e o desenvolvimento nacional. Começando por você, André. Se a gente olha em perspectiva, olha para frente, o que, na sua experiência no setor que você representa, surge para você como o principal desafio desse novo governo? Olha, eu acho que o desafio de qualquer governo moderno é consertar aquilo que não está funcionando e manter aquilo que está funcionando. Parece simples, mas, às vezes, na ansiedade, no calor da disputa política, na vontade de mudar tudo, a gente acaba que muda o que está funcionando. Então, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade, que foi citada por muitos aqui, inclusive por mim, que foi a campanha eleitoral, apesar de uma campanha disputada, de uma eleição 50-50, como eu disse, foi uma campanha que não criou grandes traumas. Né? De todas que nós assistimos aqui, a que teve menos consequências de preços ou de efeitos recessivos. Isso é muito bom. E, olhando para frente, tem coisas que podem melhorar, coisas que estão funcionando razoavelmente. E, acima de tudo, para ser breve, vamos aos benchmarks internacionais. Aquilo que funciona lá fora e aquilo que não funciona lá fora, como o que não devemos fazer. Né? Ninguém acha aqui que a Argentina é um benchmark de política econômica. Portanto, tem muito pouca coisa para ser trazido de lá para nós. Já dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, eu acho que devem ter coisas que devem nos sinalizar com melhores práticas. Então, eu acho que a gente deveria ter esse tipo de approach, como o vice-presidente Alckmin mencionou. Eu acho que a gente olhar com serenidade, manter aquilo que está funcionando, procurar agregar experiências internacionais que podem gerar valor e mudar aquilo que não está funcionando. Mas não vamos inverter as coisas, né? Mexer no que está ganhando e não mexer naquilo que não está funcionando. Eu acho que, de uma maneira genérica, é por aí. Eu vou passar a palavra para o Abílio, mas antes só mais uma provocação geral. Está proibido falar de herança maldita? Pelo risada dele, eu entendi que sim, né? Ou não? Abílio, desafios da economia. O que você diria ao pé do ouvido dos dirigentes? O Alckmin está aqui para ouvir de você. O que você considera como principal desafio imediato para o novo governo? Bom, eu não vou repetir tudo que o André falou, eu concordo com ele, tem que dizer, tá, o negócio vai por ali. Tá? Eu acho que o principal desafio nesse momento é o seguinte: esse país está dividido. Esse país está dividido.
Enquanto esse país estiver dividido, olha, eu sei de casos de famílias que um não fala com o outro não fala com um, em virtude dessa eleição. A primeira coisa é unir o país. Agora, para unir o país, o que você precisa? Não adianta falar, eu vou governar para todos os brasileiros. Tem que fazer e mostrar que está sendo governado para todos os brasileiros. Tá? Não adianta querer gerar emprego aumentando a máquina estatal. Tá? Não adianta botar mais gente no serviço público. Tá? Nós temos que crescer, temos que fazer os países crescer, gerar empregos com o crescimento, distribuir renda e fazer inclusão. Isso precisa ser feito nesse país, tá? Para poder baixar a tensão social. E o povo tem que sentir que isso está acontecendo. Não adianta, a retórica não vai resolver, tem que sentir que está acontecendo. A máquina pública, eu já falei, é altamente ineficiente. Tem um outro ponto, o Brasil tem fome, nós temos que combater fome. Às vezes, minha mulher está quase 2 anos estudando essa questão de fome. 40% de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado. Consequentemente, aqui no Brasil também. Agora, para se fazer alguma coisa nisso, é preciso ter políticas públicas que ajudem a diminuir esse desperdício e fazer com que nós sejamos mais eficientes. Mais eficiente na máquina pública, na máquina estatal, tá? E mais eficiente em toda a política que tem para poder fazer com que aqueles mais necessitados tenham uma vida melhor. Esse é um ponto fundamental. Tem que unir o país. Agora, não é com a retórica que a gente vai unir o país. É realmente fazendo com que as coisas aconteçam e o mais depressa possível. Roberto? Não, acho que a sentença, a frase que resume tudo é crescimento sustentável. E aí sustentável tem várias dimensões, inclusivo, sustentável do ponto de vista de meio ambiente, sustentável do ponto de vista institucional, então tem vários ângulos. E aí eu acho que a forma como a gente tenta trabalhar, eu vou vender um pouco aqui meu peixe agora, é o que você pode fazer nisso na sua própria agenda. A gente tem que trazer para a nossa agenda para não ficar só um debate sem ter entregas práticas. Então, no Banco Central, a gente pensou, bom, crescimento sustentável, inclusivo. O que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa democratizar o sistema financeiro. A gente precisa gerar inclusão financeira, educação financeira. Então, a agenda era voltada a isso. Então, o que a gente precisava de... Qual é o maior instrumento democratizante do sistema financeiro? O mercado. Então, o que a gente fez, basicamente? Vamos fazer várias reformas de mercado de capital para que as grandes empresas possam pegar seus recursos diretamente no mercado de capitais, para que os bancos possam se especializar em fazer pequenas e médias empresas e que cada vez mais o grande possa ir direto ao mercado e o banco possa atender cada vez mais o médio e o pequeno. E a gente fez isso de várias formas suficientes, de várias formas distintas, perdão. Microcrédito, a parte do cooperativismo, toda a parte de inclusão, as plataformas de crédito. A gente fez mais de 37 medidas nesse sentido. E aí tem uma parte que é um dos instrumentos também mais democratizantes é a tecnologia. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar a tecnologia para diminuir a barreira de entrada no sistema financeiro, para que você tenha mais competição, mais inclusão e para que você consiga conviver, né, com um custo de intermediação financeira mais baixo. E isso a tecnologia faz. Se a gente pensar que o Pix fez com que 9 milhões de pessoas abrissem contas bancárias, que fez com que mais de 600 mil empresas que nem existiam passaram a existir simplesmente porque elas fabricavam coisas com valor tão baixo que, se tivesse custo de transferência, o negócio era inviabilizado. Então, eu acho que é importante a gente pensar dentro do que é óbvio e o que todo mundo fala, o que a gente pode fazer dentro da nossa agenda. Né? Porque, no final das contas, a gente precisa fazer as entregas. Então, eu tenho tentado passar essa mensagem dentro da nossa agenda, e aí também tem uma parte de sustentabilidade climática, o Banco Central, inclusive, ganhou um prêmio nisso, e a gente precisa avançar nisso também. Desculpa, tomei mais tempo do que devia, mas eu queria trazer para a realidade. Claro, que eu não... Eu não fiz diretamente a você esse tipo de pergunta, o que você acha que é o principal desafio do próximo ano, para não gerar aquele tipo de manchete. O presidente do Banco Central mandou o Lula fazer isso, mandou fazer aquilo. Mas eu percebi bem clara como que você situou os desafios principais para fazer esse motor da economia a partir da sua perspectiva como autoridade monetária. Da sua perspectiva como alguém dedicado à questão fiscal, eu queria que você elaborasse um pouco nessa linha agora, Bruno. O que seria, do ponto de vista fiscal, digamos, qual número que você vai olhar mais? É a relação dívida nominal PIB? É conseguir ou não
superávites, de que dimensões? Você consegue elaborar nessa direção? Consigo. Da forma que nós enxergamos as discussões que estão sendo travadas, e eu já tive chance de dizer isso a alguns integrantes do governo de transição, não é possível esquecer que o Brasil tem um Banco Central independente. E o Banco Central terá um olhar firme para o que está acontecendo. Então, se nós deteriorarmos, de alguma maneira, ainda que não intencional, as regras fiscais, o efeito imediato será o Banco Central subir o juro. E olha que a taxa Selic talvez seja a última taxa que sobe. Primeiro, o juro futuro sobe imediatamente. Então, nós temos aqui uma dificuldade que precisa ser posta na mesa, que é exatamente buscar o equilíbrio. E equilíbrio não é só buscar fontes de receita e nem é só também conter o avanço de despesa. É preciso mexer em cima, mexer embaixo e ver exatamente onde é que nós conseguimos chegar. Observe, William, que quando nós tratamos aqui hoje de 76%, na relação dívida-PIB, nós estamos falando de um dos percentuais mais altos em países das nossas condições. Quando nós falamos de países em desenvolvimento, países da América Latina, nós estamos falando de, geralmente, uma relação dívida-PIB de 50%. Portanto, nós temos uma relação dívida-PIB alta e precisamos fazer com que, voltemos àquela primeira pergunta, o orçamento caiba no PIB. Não adianta nós sonharmos se nós não estivermos produzindo riqueza suficiente para bancar esses gastos. André, você é um grande especialista nisso. Em que medida a relação dívida pública-PIB tira teu sono? Ela tira, porque o Bruno disse tudo sob uma ótica privilegiada a partir do Tribunal de Contas da União. Eu acho que não existe essa saída. Eu acho que vários governos, na melhor das boas intenções, usaram a saída de aumento de dívida. Desde lá dos anos 90, quando a gente fez uma muito bem-sucedida estabilização econômica, mas a gente teve um aumento de dívida. E por aí foi. Só que isso chega num limite. Tem uma hora que o seu credor ele vai chegar e vai dizer, não dá mais. Então, nós estamos mais ou menos nesse patamar. Como foi bem observado pelo Bruno, países comparáveis, se você pegar o México, ou a África do Sul, ou o Chile, ou a Colômbia, ou a Nova Zelândia, em alguns melhores ou menores estágios de desenvolvimento, todos têm dívida PIB mais baixa do que a brasileira. Portanto, a dívida não é uma saída. Segundo o comentário, a carga tributária brasileira, que todos aqui conhecem bem, temos o fenômeno da complexidade. Mas tem um segundo fenômeno. A carga total tributária brasileira também é a maior do que desses outros países. Ou seja, também não há o espaço na carga tributária. Ora, se não podemos aumentar a dívida, não podemos aumentar a tributação, nos sobra a alternativa da eficiência. Essa é o caminho que a gente tem. E é muito legítimo o novo governo, até porque ele expressa um anseio da sociedade, ele mexer nas suas prioridades. Como o governador gosta de falar, governar é escolher. E nada mais justo que o novo governo faça as suas escolhas, mas entendendo que nós temos esses limites. Eles são muito claros. E, de novo, o mercado não é um ente subjetivo. O mercado somos nós. É a sociedade que se expressa através dos preços. Deixa eu dar um exemplo. O Abílio também. Deixa eu só dar um exemplo rapidamente nisso que o André falou. Nos últimos 4 anos, nós vimos uma reforma administrativa silenciosa, que foi pela inércia. O ministro Paulo Guedes teve a clarividência de não contratar servidores públicos e não dar aumento. É claro que isso significou uma alteração na estrutura do Estado. Foi a melhor reforma administrativa? É óbvio que não, porque você cortou de forma linear. Nós precisamos aumentar salário de professores, reduzir salário de agentes públicos que têm uma renda desproporcional à riqueza brasileira, mas foi uma reforma administrativa, ainda que inercial. Então, nós tínhamos que pensar por aí, trazer a gestão de volta para o centro do palco. O Abílio me pediu a palavra. Você tem razão, André. A nossa relação dívida-PIB é alta.
Agora, tem duas coisas para ser consideradas. Primeiro, as reservas internacionais e a reserva do Tesouro. Tá certo? Então, a nossa situação... E outra coisa também precisa ser considerada, a nossa relação dívida-PIB não aumentou nesse período onde foram dar todos os insumos, todos os estímulos da economia, tudo aquilo que foi gasto, a nossa relação dívida-PIB não aumentou. Tá certo? Então, é um ponto que precisa ser considerado. Agora, é muito importante que nós coloquemos na cabeça que, se nós não diminuirmos a ineficiência do setor estatal, se nós buscarmos mais eficiência nesse setor, se nós não fizermos que toda a máquina trabalhe melhor, se nós não cuidarmos da educação, nós temos que aumentar produtividade. E para aumentar a produtividade investimento, nós precisamos de levar o investimento a 25% do PIB, é investimento, gestão e capacitação. O que é capacitação? Capacitação é educação. Tem que preparar as pessoas no estudo fundamental para que elas cheguem depois em cima e possam se capacitar muito melhor. Até para lembrar, né, Abílio, o Brasil gasta em educação em relação ao PIB a mesma coisa que a Coreia do Sul. O problema não é gasto. Mas, de novo, como fazer. Mas, de novo, André, nós caímos na ineficiência. É isso. Nós caímos na ineficiência. Enquanto nós não encararmos de frente, e é preciso... Meu amigo Geraldo, eu vou tratar sempre alguma coisa, no oficial vou tratar por vice-presidente ou presidente, mas aqui, meu amigo Geraldo, é preciso que a gente entenda isso. Precisa modernizar o setor público, precisa buscar mais eficiência, senão a gente não vai lá. E educação, nesse momento, é fundamental. Saúde, educação, e depois corrigir outras coisas, meio ambiente, relações exteriores, e tocar a economia, acelerar aquilo que já está funcionando. Nós estamos chegando ao final do final. Eu comecei essa parte aqui, esse segmento aqui do nosso evento, perguntando a você quem seria o ministro da Fazenda. Agora eu pergunto qual vai ser o seu cargo no próximo governo. Olha, primeiro, um dia desse, um amigo de nome Toninho, ex-prefeito de Jarinu, me ligou e falou: doutor Geraldo, eu prometi que, se vocês ganhassem a eleição, o senhor viria à missa aqui em Jarinu. Falei: Toninho, mas você que tem que ir na missa, você que fez a promessa, não sou eu, você que prometeu. Mas ele insistiu tanto que eu fui a Jarinu, fui à missa, acordei 5 da manhã, saí 6 horas de casa. Um padre até muito engraçado, o padre Eli, virou para mim e falou: a moça viu a maternidade e deu o nome no filho. Qual o nome do filho? Falou, ela olhou e falou: Alice nasce. É Alice. Aí ele virou e falou: olha, a moça trombou o carro no poste. Como é que é o nome dela? Ela, Guiomar, né? Enfim, padre engraçadíssimo. Mas eu, voltando de Jarinu, um amigo que foi comigo falou: doutor Geraldo, mas acordar às 5 da manhã, vim aqui em Jarinu. Eu falei: pois é, ao menos essa promessa eu cumpri sem impacto fiscal. Mas podem ter certeza que esse ajuste e essa eficiência ocorrerá. A gente também precisa desmistificar algumas coisas. Por exemplo, o SUS. O Brasil investe 9,5% do PIB em saúde. Estados Unidos investe 17% do PIB em saúde. Olha que o PIB deles é bem maior. Desses 9, pouco, o Sistema Único de Saúde, que responde por 75% da população brasileira, e, em muitos casos, responde por 100%, casos de imunização, vigilância sanitária, enfim, ele tem 3,9%. O setor privado, para atender menos de 25%, tem 5,5% do PIB. Eu fiquei no Hospital das Clínicas 2 anos lá como voluntário, lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, na área de dor. O pessoal ganha salário pequeno, trabalha enormemente, e na pandemia estava todo mundo lá. O professor Vu chegou e falou: olha, quem não quiser vir quinta-feira que vem, não precisa vir, por causa da pandemia. No auge da pandemia, ninguém deixou de ir, ninguém. Então, o setor público, ele não ele é injusto, porque você tem uma grande parte da população que ganha pouco,
Meu pai, no final da vida, depois de mais de 40 anos de serviço público veterinário, ingressou por concurso na Secretaria da Agricultura e eu ajudava a pagar o supermercado dele. Eles ganham pouco e trabalham. Agora, você tem distorções. O ajuste fiscal ele vai ser feito e de maneira permanente. E aí o governar é escolher. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Nós tivemos, em 2020, 10% de déficit primário no Brasil. Primário, não paga dívida, deixa crescer, e gasto além do que eu arrecado não é 1% do PIB, mais de 10%. Vai dizer, foi a pandemia. Bom, a pandemia teve no mundo inteiro. O México não teve 3% de déficit. Mas, para encerrar, haverá ajuste fiscal. Agora, qual é a preocupação que a gente deve ter? Eu não vou gastar mais do que eu arrecado. Então, eu preciso cortar gasto. Eu vou cortar do salário mínimo, então eu vou fazer ajuste em cima de 71% dos aposentados e pensionistas do Brasil, que tem que viver com R$ 1.212, idoso, mulher idosa, doente, sem casa própria. Governar é escolher. Tem muita forma de você fazer ajuste, porque ele é necessário para o Brasil crescer, mas fazendo com um olhar social. Diz que a obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas. Podem acreditar, vai haver ajuste e não em uma semana, vai ser 4 anos de ajuste, porque você pode todo dia estar melhorando a eficiência do gasto público. André, Bruno, Geraldo, Roberto, Abílio, muito obrigado, especialmente a vocês pela atenção. Muito obrigado.